Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos queridos e das queridas irmãs nesta noite. É um privilégio nós podermos estar com vocês, compartilhando a palavra do nosso Deus. Trazemos um abraço do nosso conselho, Igreja Presbiteriana Betel, ao conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá. Agradecemos a oportunidade de estar com vocês e também trazemos os nossos cumprimentos do nosso presbitério, como secretário executivo, ao conselho, à igreja e à nossa SAF. Que Deus continue abençoando grandemente esta sociedade interna que tem sobrevivido, Que tem sobrevivido a todas as intempéries que tem tentado acabar com esse trabalho tão precioso na nossa igreja, que são as sociedades internas. Mas graças a Deus, esta igreja tem preservado esse trabalho, as nossas igrejas do presbitério têm enredado esforços para que nós mantenhamos este trabalho tão precioso e tão importante para a nossa igreja, que são as sociedades internas. SAF, o PH, o MP, o UPA, o CP, que são as bases da nossa igreja. E nós louvamos a Deus pela vida desta igreja e do conselho desta igreja, que tem preservado, que tem guardado este legado da nossa igreja e amada Igreja Presbiteriana do Brasil, que este ano completa 164 anos de pregação do Evangelho em nosso país. Por isso nós estamos alegres, estamos felizes, porque Deus tem nos dado o privilégio de nos mantermos firmes na doutrina, na nossa liturgia, como uma igreja que tem essa característica, que tem este legado como igreja reformada. E essa noite é uma noite de festa para a igreja, uma noite de festa para as nossas irmãs. 39 anos, 39 anos que Deus tem preservado este trabalho tão precioso e tão importante nesta igreja. E eu quero falar com as irmãs e com os irmãos um texto bastante conhecido, uma personagem também muito conhecida, estimada e amada pelas nossas SAFs, que é a Ana. Por isso lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler inicialmente do verso 1 ao verso de número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Nós usaremos depois outros versículos deste mesmo capítulo, mas inicialmente vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, verso 8. A palavra de Deus nos diz: houve um homem em Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofi, eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar, curve sua cabeça neste momento. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua palavra nesta noite. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, que já tem iluminado a nossa mente e o nosso coração. E pedimos que o Senhor esclareça a nós o que nós precisamos ouvir. O Senhor é aquele que sonda o mais profundo do nosso coração, que conhece todas as nossas necessidades e sabe o que nós precisamos da Tua parte nesta noite. Por isso, me use como instrumento em Tuas mãos, para que eu possa transmitir à Tua igreja o que o Senhor tem colocado no meu coração. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero contar uma história para vocês. Uma história que tem um início triste, mas um final feliz. Que é a história da família de Eucana. Eucana viveu em uma época muito difícil para um crente viver. Uma época onde o povo de Deus, aqueles que deveriam preservar a aliança do Senhor, aqueles que deveriam viver como Deus queria que eles vivessem, estavam desviados, estavam totalmente distantes da vontade deste Deus. Era uma época difícil, uma época onde a palavra de Deus diz que cada um fazia aquilo que queria. Era a época dos juízes, uma das épocas mais tenebrosas para o povo de Deus, onde nem mesmo aqueles que foram chamados para temer a este Deus, que foram chamados para guardar a palavra deste Deus, que foram chamados para viver conforme a vontade deste Deus, estavam vivendo conforme os seus próprios desejos. Lá no capítulo 21, verso 25 de Juízes, a palavra de Deus diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Não havia liderança em Israel, não havia liderança espiritual para o povo de Deus naquele momento, e cada um fazia aquilo que queria. E até mesmo aqueles que haviam sido chamados pelo Senhor para conduzirem o povo segundo a vontade de Deus, como Eli, como os filhos de Eli, como a linhagem sacerdotal, estavam fazendo totalmente ao contrário. Estavam fazendo com que o povo de Deus vivesse em pecado. Estavam fazendo com que o povo de Deus se desviasse cada vez mais. E uma frase marca o livro de Juízes, como diz que nunca se viu em Israel tamanha atrocidade. Já imaginou você vivendo numa época dessa? Já imaginou você indo para a igreja? Já imaginou você indo para o lugar que Deus havia reservado para o culto? E você sabia que lá você não encontraria muitas pessoas dispostas a viver a fé, e nem mesmo os líderes religiosos estavam vivendo conforme a vontade do Senhor. Esta era a época em que Ana, que Eucana, que Penina estava vivendo. Uma das épocas mais obscuras e escuras na vida do povo de Deus. Então nós poderíamos imaginar, estava tudo perdido. Mas não. Mesmo nessas épocas tão difíceis na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus sempre preserva um povo. E por que eu disse igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque não há diferença entre o povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento. Todos nós somos igreja
do Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, vivendo antes do cumprimento da promessa da vinda do Messias. No Novo Testamento, vivendo após o cumprimento da vinda do Messias. Mas é um povo só, vivendo debaixo de um governo só, que é o governo do Deus soberano. Mas aquela família, Deus preservou para que vivesse de forma piedosa. Deus, mesmo em tempos difíceis na vida do seu povo, Deus sempre preserva famílias piedosas, que amam o Senhor Jesus Cristo, e que querem viver conforme os ensinos do Senhor. É muito importante nós olharmos para esse aspecto na vida do povo de Deus, os remanescentes fiéis. E Deus, nesse momento turbulento, preservou Eucana, a sua família, como remanescente fiel, como aqueles que iriam mudar de uma vez por todas a situação tenebrosa, pecaminosa do povo naquele contexto. É por isso que quando nós olhamos para Ana, nós não podemos deixar de olhar para Eucana, não podemos deixar de olhar para Penina. E a palavra de Deus diz que mesmo em tempos nebulosos, onde nunca se viu em Israel tamanhas atrocidades, um homem chamado Eucana ia todos os anos cumprir a sua obrigação diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que que este homem subia da sua cidade, de ano em ano, para adorar, para sacrificar, para oferecer o seu sacrifício ao Senhor. Era a maneira como se adorava naquela época. Era a maneira como se prestava o culto a Deus naquela época. E Eucana levava a sua família. Ele não precisava levar a sua família. Ele, como representante do seu lar, poderia subir até Siló, o lugar onde estava a Arca da Aliança, um lugar especial para o culto ao Senhor, e oferecer o sacrifício por ele e pela sua família, como representante do seu lar. Mas a palavra de Deus diz que Eucana, ele fazia questão de ter a sua família junto dele. Ele fazia questão de levar, naquela época, as suas duas mulheres. Ele fazia questão de levar os seus filhos. Ele queria mostrar a importância de se servir a Deus, mesmo em tempos tão turbulentos e difíceis como aquela época. Ele queria que a sua família tivesse um bom exemplo, mesmo que aqueles sacerdotes, mesmo que Ofni, que Finéias e que também Eli, que falhou no seu trabalho sacerdotal, estivesse ali ministrando. Para Eucana não importava o contexto, o que importava é que ele era frequente na casa do Senhor com a sua família. E eu pergunto para você nessa noite, você é frequente na casa do Senhor com a sua família? Você tem prazer de trazer a sua família para a casa do Senhor? Você insiste para que você e a sua família estejam na casa do Senhor? O texto nos diz que este homem subia da sua cidade, não era perto, era longe. Era uma viagem longa, e mesmo assim ele com a sua mulher e os seus filhos iam para a casa do Senhor. Imagine se hoje, se preparar para viajar com uma mulher em relação às malas já é difícil, imagina aquele homem que tinha duas. A quantidade de malas, a quantidade de coisas que precisava arrumar para atender a demanda familiar. A viagem não era tão rápida como nós temos hoje de carro ou de avião, ou até mesmo
de ônibus, não era fácil ir para a casa do Senhor naquela época. Mas aquele homem tinha algo no seu coração. Ele queria servir a Deus juntamente com a sua família. E ele então se esforçava, independente do contexto, independente das circunstâncias, para que ele e a sua família estivessem no lugar de culto, na igreja, no local de adoração ao Senhor. Hoje é tão fácil. Nós temos os mais diversos recursos para nós virmos à casa do Senhor, para nós servirmos ao Senhor. E quantas desculpas muitas vezes nós levantamos para não estar nesse local que Deus reservou. Mas a palavra de Deus diz que independente do contexto, independente da liderança da igreja, independente de tudo, nós fomos chamados pelo Senhor. Nós temos um compromisso com o nosso Deus. E lugar de crente é na igreja. Lugar de servo do Senhor é na igreja. Após a pandemia, se acirrou aquele movimento dos desigrejados, né? Aqueles que dizem que pode servir a Deus em casa, que não precisa de igreja, que agora tem a transmissão, que tem até uma certa variedade, né? Pode ouvir o Hernandes, pode ouvir alguns Nicodemos. Ah não, alguns Nicodemos é muito duro, eu vou ouvir outro pastor que tem ali uma mensagem mais melancólica, que não chama tanto a nossa atenção. Hoje virou um verdadeiro mercado, uma mercearia, né? Os mais antigos aqui devem se lembrar, quando você chegava naquela mercearia, quando você era criança, só com uma moedinha, e você tinha aquele monte de doce na sua frente. E você precisava escolher um doce apenas, porque você tinha só uma moeda. Hoje não. Hoje nós podemos escolher das mais diversas formas. Podemos ficar na nossa casa se quisermos. Mas isso é papel de crente? Daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? É claro que não. Porque quando nós somos chamados para sermos crentes, Deus nos insere no seu corpo, na igreja, e é na igreja o nosso lugar. É na casa do Senhor o nosso lugar. É aqui que nós devemos estar, independente das circunstâncias. Quer circunstância mais tenebrosa do que na época de Juízes, mas aquela família estava lá. É o que eu e você devemos fazer. Mas a palavra de Deus também nos ensina uma outra verdade. É que a casa de Deus nem sempre é um lugar alegre e agradável. Que isso, pastor? Que negócio estranho que o senhor está falando? Não. A casa do Senhor, a igreja, nem sempre é um lugar agradável, alegre e bom de nós estarmos. Se nós formos olhar para os nossos desejos. O texto nos diz que quando Eucana chegava na casa do Senhor, ele oferecia os sacrifícios. E como parte do sacrifício, parte do culto, havia um almoço, uma refeição, onde aquela família, então, eles comiam aquela refeição juntos, em comunhão com Deus e em comunhão familiar. A palavra de Deus diz que Penina recebia sua parte e a parte dos seus filhos e filhas. Olha o detalhe interessante, irmãos. Em uma época onde as mulheres não eram nem contadas no censo do povo de Deus, um contexto muito difícil para as mulheres, o texto nos diz que Eucana levava os seus filhos e as suas filhas para a casa do Senhor. Nós nos lembramos de Jó, que oferecia sacrifício tanto pelos seus filhos e pelas suas filhas. E naquela época de Jó,
os seus filhos convidavam as suas filhas para comerem juntos. Em um contexto difícil para as mulheres, aquele homem fazia questão de ter apenas não seus filhos, mas também as suas filhas, porque ele entendia a importância deste momento familiar, deste momento em comunhão. E essa refeição era uma refeição cerimonial, feita em um lugar separado, naquele lugar de adoração. Penina recebia sua parte. Ana, ele dava a porção dupla. Por que ele dava a porção dupla? Porque o texto nos diz que ele a amava. Ele a amava incondicionalmente, porque ela não tinha filhos. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor a deixou estéril. Que o Senhor a deixou estéril. Ana, Penina, provavelmente era a segunda esposa de Elcana. Por isso que lá no verso 2, o texto nos diz que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina era a segunda esposa de Elcana. Elcana, mesmo sendo um homem piedoso, ele era um pecador como eu e como você. Se apressou, não aguardou o tempo do Senhor para que o Senhor pudesse dar filhos. Mas ele se casou com Penina. Ana era a mulher amada e Penina era a mulher que havia dado filhos para Elcana. E ele reunia toda esta família para essa refeição. Para Penina, era um momento feliz. Mas e para Ana? Aquele momento na casa do Senhor para Ana, como era? Aquela viagem para sacrificar ao Senhor, como era para Ana? Não era um momento muito agradável, porque a palavra de Deus nos diz que a sua rival a provocava, a irritava, fazia de tudo para tirar a sua paz, e ela até conseguia, porque o texto nos diz que Ana chorava, que Ana não conseguia comer, que Ana tinha um coração triste, e que Ana estava aflita e amargurada. Por quê? Porque Penina estava provocando. Penina, ela não estava vivendo como uma serva do Senhor, porque o seu papel era ter piedade, era ter compaixão, era ter misericórdia para a situação de Ana. Mas Penina via Ana como uma rival, mesmo na casa de Deus. Então, na casa do Senhor, nós temos as Peninas, que dão muito trabalho, que muitas vezes atrapalham a obra do Senhor, que não procuram viver conforme o desejo de Deus, que querem apenas tudo para si, e que se as coisas não são feitas do jeito que elas querem, então elas causam aquele rebuliço todo. É claro que aqui nós não temos esse problema, graças a Deus. Não temos Peninas nesta igreja. Ao invés de Penina consolar Ana pelo fato do próprio Senhor a ter impedido de ter filhos, Penina a provocava constantemente, tirando a paz de Ana. Não procurava trazer a paz para aquele momento na casa do Senhor. Mas aí eu pergunto para vocês, Ana deixou de ir à casa do Senhor? O que Ana poderia ter falado? Não vou mais, não quero mais ir, não quero mais subir uma vez por ano na casa de Deus, não quero mais ir com o meu marido oferecer sacrifício. E naturalmente Elcana iria entender, iria respeitar, como respeitou aquele momento
que Ana falou que iria primeiro cuidar do menino, desmamar o menino, e que ela iria ficar aquele momento em casa e não subiria para a casa do Senhor. Ana poderia ter tomado a decisão de não ir mais. Mas, irmãos, nós não temos ideia quantos anos se passaram Ana sofrendo na mão de Penina. Porque o texto nos diz que esse homem subia de ano em ano. Então eu imagino que quando estava chegando perto da viagem para Siló, para o lugar de adoração ao Senhor, o templo ainda não havia sido construído, naquela época, a amargura, a tristeza no coração de Ana. Mas Ana deixava de ir à casa do Senhor por causa disso? Não. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque mulheres que servem ao Senhor Jesus Cristo suportam as provações, tanto externas, que o mundo coloca diante delas, como as provações internas, que acontecem dentro da casa do Senhor. Porque às vezes nós temos aquela ilusão de uma igreja perfeita, de uma igreja que não tem erros, de uma igreja onde todos são perfeitos. Mas essa igreja não existe, esse local não existe. E a casa do Senhor, muitas vezes, ao invés de ser um momento de alegria, de paz para o nosso coração, pode se tornar um momento de angústia, de aflição, quando nós temos peninas. Talvez eu e você estejamos sendo essas peninas. Talvez seja necessário nós refletirmos em relação à maneira como nós temos nos portado na casa do Senhor. É o momento de nós refletirmos, a maneira como nós nos portamos diante da liderança espiritual que Deus colocou diante de nós. Mas talvez nessa noite nós sejamos Ana, que está ali com o seu coração apertado, angustiado, aflito por amar a casa do Senhor, e por muitas vezes na casa do Senhor ser um momento de angústia e de tristeza momentaneamente, circunstancialmente, que é algo que pode acontecer. Pastor não vive só momentos de alegria na igreja, né, reverendo? Pastor vive momentos de tristeza também, como todos nós, como crentes. Mas uma coisa é certa, não podemos desistir. Devemos perseverar. E se o problema somos nós não devemos ir embora. Nós devemos mudar de atitudes, para que a casa do Senhor se torne um local de adoração, de culto alegre e feliz. Cabe a cada um de nós transformarmos o ambiente onde nós estamos. Mas o texto também nos ensina uma outra verdade muito preciosa para nós. É que enquanto Penina provocava Ana, Ana continuava perseverante na casa do Senhor. E onde Ana depositava a sua angústia? Aos pés de Deus. Lá no verso 9, o texto nos diz que após terem comido e bebido em Siló, situação difícil para Ana, né? Aquela refeição, tendo que aguentar Penina, provocando. O sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto diante do Senhor. E qual era esse voto? Que ela devolveria o filho para servir na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Alguns até chegam a alegar dizendo que Samuel não poderia assistir na casa do Senhor porque não era da linhagem de Levi, né, dos levitas. Mas lá em 1 Crônicas, capítulo 6, nós percebemos que Eucana era descendente de Coate,
e Coate da descendência de Levi. Então o voto que Ana fez era um voto justo, de devolver o seu filho ao Senhor, para que o seu filho pudesse servir no templo do Senhor, pudesse servir a Deus. E Ana fez aquele voto, e a palavra de Deus diz que Ana falava baixinho, só os seus lábios se moviam. E o que o líder religioso falou para ela? Você está embriagada? Você está consumindo muito vinho? Aparta de ti esse vinho. O que Eli estava falando, essa refeição que vocês fizeram, não era uma refeição para você se embriagar, era uma refeição sacerdotal. Naquele momento o que Eli estava dizendo era: Ana, você está pecando na casa do Senhor, você está cometendo um erro. Coitada da mulher, né? Já angustiada, aflita naquela situação, uma penina ali pegando no pé, ela se sentindo uma amaldiçoada pelo próprio Deus, porque não tinha filhos, e mesmo assim o líder religioso chega para ela e diz: você está bêbada na casa de Deus, no lugar de adoração, onde já se viu? Chama a atenção dela. Eu imagino que se fosse eu e você, talvez levantássemos daquele momento e nunca mais voltaríamos naquela igreja. Eu vou ter um pastor como esse Eli, que nem me perguntou o que estava acontecendo naquele momento, vou embora. Mas Ana explicou, e ela disse que estava derramando a sua alma perante o Senhor, que pelo excesso da sua ansiedade, da sua aflição, ela estava orando. Ou seja, aquela angústia, ao invés de afastá-la de Deus, aquela angústia a aproximou de Deus, porque a aflição, o excesso de ansiedade, nós podemos usar para nos aproximar do Senhor, para o nosso bem, porque Deus permite essas situações para que nós nos aproximemos mais dEle. Às vezes nós usamos a ansiedade e a aflição para nos afastarmos do Senhor. Mas por que não usar a aflição, a ansiedade, a angústia como uma ferramenta da parte de Deus para nos aproximar mais de Deus, para que nós busquemos mais a presença de Deus em oração? Foi o que Ana fez. Ela usou aquilo de ruim para transformar em algo bom, ganhar tempo na presença do Senhor. E é por isso que o texto diz, né, que ela estava falando até agora, então significa que ela estava muito tempo ali conversando com Deus. Que ela estava muito tempo colocando diante do Senhor a sua angústia. Que ela estava ali fazendo um voto diante do Senhor, de oferecer o seu filho, para que o seu filho pudesse servir no templo. E Eli, então, ele deu uma palavra de incentivo após entender a situação. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E a palavra de Deus diz que Ana se levantou, foi para o seu caminho, comeu, o seu semblante já não era mais triste, porque agora ela estava confiando e esperando no Senhor a resposta do Senhor. Nós não vemos ela brigando com Penina, nós não vemos ela incitando Eucana contra Penina, porque ela, como primeira esposa, ela tinha alguns privilégios, como primeira esposa, mas nós vemos ela colocando a causa dela diante do único que pode resolver todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, o Senhor dos exércitos. O Senhor, o nosso Deus, único que conhece cada detalhe daquilo que nós passamos por servirmos ao Senhor. E a palavra de Deus diz que se cumpriu. O Senhor abençoou. Por que o Senhor abençoou? E aqui eu vou quebrar o protocolo e vou colocar um quarto ponto aqui no sermão. O sermão de presbiteriano é 3 pontos, né?
Mas aqui um quarto ponto, é que grandes mudanças acontecem com famílias piedosas. Sabe quem nasceu, irmãos? Samuel. O que Samuel fez na história do povo de Deus? Samuel foi aquele que trabalhou para a transição daquele momento turbulento de Juízes, daquele momento onde cada um fazia aquilo que queria, porque não havia líder, daquele momento que nunca se tinha ouvido em Israel, uma época onde o povo estava tão desviado do Senhor Deus. Samuel foi aquele que fez a transição entre aquele momento dos juízes para a monarquia. Para quando Deus iria levantar um rei, segundo o seu coração, rei Davi, né? Primeiro nós tivemos ali Saul, e o povo olhou mais para a aparência, porque a Bíblia diz que do ombro para cima, Saul era aquele que mais se destacava diante do povo, mas Samuel foi aquele responsável para ungir o rei segundo o coração do Senhor, para fazer essa transição, para que o povo de Deus, agora tendo um rei que servia ao Senhor, não perfeito, mas que conduzia o povo segundo a vontade do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que do reinado de Davi, nós temos Jesus Cristo, porque Deus prometeu que não faltaria sucessor para o trono de Davi, e o sucessor do trono de Davi é Jesus Cristo, que reina hoje, que continua vivo, que está no nosso meio, que continua esta obra que ele começou lá no Velho Testamento, de instituir um povo que se agrada nele. E Samuel foi essa criança, dessa mulher angustiada, desse homem que temia ao Senhor, dessa família piedosa, mesmo tendo Penina, que não respeitava a Deus, mas aquela família era uma família piedosa, Ana uma mulher piedosa, e deu origem a um homem que mudou a história do povo de Deus, porque foi chamado pelo próprio Deus para fazer isso. E hoje, nós temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é o dono da igreja, que preserva a igreja, que preserva o trabalho da igreja, que preserva homens e mulheres trabalhando em prol do reino de Deus. Jesus Cristo, aquele sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque viveu como um de nós, então ele sabe tudo aquilo que nós passamos para continuar servindo ao Senhor, mas o mais importante, aquele que nos preserva nesta obra, que nos mantém firmes neste trabalho, que nos anima, que nos motiva, e que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis que nós possamos viver, externamente ou internamente, Samuel, nós temos o resultado do trabalho de Samuel, porque nós temos Jesus Cristo na igreja. Por que, irmãos? Porque uma família piedosa ousou continuar servindo a Deus em um tempo tão difícil como a família de Eucana. Grandes coisas Deus faz por meio de servos e servas que se colocam à disposição, que suportam as tribulações, as lutas, as aflições, porque amam o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas
Deus faz por meio de pessoas que temem ao Senhor, que suportam, que aguentam, e que na confiança e na força do Senhor Jesus Cristo, continuam este trabalho que se chama igreja. Quando nós pensamos em sociedades internas, SAF, nós pensamos logo em trabalho, em serviço, porque nós fomos chamados para o serviço. Lá na Igreja Betel tem um lema, que na Igreja Betel nós não temos voluntários, nós temos vocacionados, porque voluntário é coisa de ONG, coisa de sociedade. Na igreja nós temos vocacionados, nós temos servos e servas que foram chamados para o trabalho do Senhor. Agora eu pergunto para você, o contexto que nós vivemos é mais difícil ou mais fácil do que o contexto de Elcana? O problema do ser humano continua o mesmo, o pecado. É interessante, a minha cunhada hoje no almoço, nós estávamos almoçando, e ela recentemente fez uma viagem para a Irlanda, ficou fascinada com a maneira como os irlandeses vivem, e ela tem uma amiga que vive lá. E essa amiga ligou para ela e disse, olha, fazer coisa errada não é só coisa de brasileiro não, viu? Porque deu um problema bancário aqui na Irlanda, e o banco começou a distribuir dinheiro para todo mundo que chegava lá, apertava um botão no caixa e sacava dinheiro. E aquele povo, tendo dinheiro ou não na conta, foram lá e começaram a sacar. E não imaginaram que o banco estava monitorando, e depois se as pessoas iriam ser acionadas para devolver o dinheiro. Mas só estava o irlandês lá catando dinheiro, que nem tinha na conta. E aí eu fiquei imaginando aquele problema, eu falei, o problema não é o brasileiro, o problema é o pecado. O pecado é universal. Está no coração dos seres humanos espalhados em todos os países. Então a época difícil que nós vivemos é a mesma de Juízes. Talvez não vivendo daquelas atrocidades, mas uma época onde há uma frieza espiritual da nossa parte, como igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma época também difícil para nós vivermos como igreja. Mas Deus sempre preserva um povo fiel, um povo que ama estar na casa do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Um povo que, independente se a casa do Senhor, se na casa do Senhor ele está tendo momentos alegres ou tristes, para ele não importa. O que importa é que ele está na casa do Senhor, porque ele sabe onde colocar as suas angústias, as suas aflições, aos pés do Senhor. Ele sabe de onde vem a solução, que as circunstâncias difíceis são momentâneas, por isso que se chama circunstâncias, porque começam e se acabam. Porque ele entende isso, e ele continua perseverando, porque ele crê na promessa de que Deus, por meio de famílias que temem ao Senhor, piedosas, Deus sempre levanta pessoas para continuar o serviço. Porque o Senhor Jesus Cristo é o dono deste povo, é o meu dono e o seu dono. Amém.